números que a gente começa a ver repetidos são o 1111. É como se ele fosse a grande chave cósmica para esse despertar. Tá direcionando a gente, é um mapa mesmo, né? Olá, sejam bem-vindos. Hoje, nossa live semanal, a gente vai falar sobre números repetidos. Vocês andam enxergando aí horas repetidas, 1111, 1212, 99, 1010. A ideia é que a gente fale sobre todos eles, tá? Primeiro, antes de a gente entrar na explicação assim, de cada um dos números, o que são os números repetidos, né? O que significa cada um deles, que a gente vai falar aqui, tá? É importante a gente entender o que significa, por quê? Por que números repetidos? Então, antes de tudo, precisa ter a noção, a gente ter a noção de que o universo é regido por padrões, por números. Quem aqui assistiu aquela série Touch, na Netflix? Quem aqui assistiu? Eu vou colocar o nome aqui. Esse aqui, ó. Quem aqui assistiu essa série? Se não assistiu, gente, assistam, tá? Essa série, ela fala justamente isso, de forma meio ficção, como a maioria nas ficções são, né? Mas ela fala justamente que no mundo é regido por formas, padrões, sequenciais. Tudo é repetição, tudo é padrão. Então, não só formas, mas acontecimentos, sequências, tudo. Nós somos regidos por uma grande... Tudo conectado, uma grande... Eu falo muito isso aqui, né? Essa questão do estar tudo conectado. E quanto mais a gente entende isso, que existe uma grande energia, rede, fazendo a gestão de tudo isso, mais a gente fica atento às percepções que esses números nos trazem. Vocês já ouviram falar da sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci é um físico que descobriu essa sequência no século XI, 1100 e alguma coisa, para vocês terem ideia, tá? Muito tempo atrás. E ele percebeu que essa sequência que ele criou rege o padrão de tudo. Principalmente de formas, né? Desde formas... eu vou mostrar aqui para vocês, que eu achei sensacional. Então, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é a sequência de Fibonacci. Tá vendo esses numerozinhos? Começa com 1 no início do espiral e vai aumentando, ficando grandão. Essa é a sequência de Fibonacci, tá? Essa sequência, ela é responsável por todos os formas, desde rosto humano, desde natureza. Então, a gente pode ver nas flores, no vento, a gente pode ver no universo. Cadê aqui? Ó, esse aqui tem o universo que também, né? Tipo as galáxias, tudo gira nesse formato. Vamos pegar mais uma aqui. Por que eu tô trazendo isso, tá? Então, desde o formato do rosto, por exemplo, aquela formato assim do corpo humano que Leonardo da Vinci desenhou, ele usou a proporção áurea, que a proporção áurea é baseada na sequência de Fibonacci. Ou seja, tudo segue essa sequência. Aí você fala assim, Priscila, o que isso tem a ver com os números repetidos? Quando a gente entende que nós somos regidos por números, por sequências matemáticas, por padrões, é meio louco, mas é real e é provado na física, né? A gente começa a entender que, peraí, isso não é à toa, não existe acaso. Como diz o Cryon, quem segue o Cryon aqui, os vídeos do Cryon, enfim, livros, ele fala que números são como informações. Então, por exemplo, se eu tenho a minha informação sobre o meu mapa numerológico, dia, ano, né, e o meu nome, mês de nascimento, isso me diz sobre a minha personalidade. Olha que louco, né? Então, como os números que estão descritos ali no meu nome, no meu dia de nascimento, enfim, dizem sobre a minha personalidade. Então, da mesma forma que quando a gente começa a entender
que nós somos regidos no universo por sequências de números, né? Por padrões, por formas, por processos, né? A gente começa a falar assim, peraí, então se eu estou vendo esse número aqui, significa que deve ter um sentido, deve ter um significado. E é isso que eu queria trazer para vocês. Nós somos regidos por números, por sequências, por padrões, e isso nos conecta em tudo. Nos conecta não só com formas, mas com fatos, sequências, acontecimentos, sentimentos, tudo isso, tá? Então, eu deixei aqui marcado para quem entrou, boa noite, seja bem-vindo. Eu deixei aqui no comentáriozinho, ó, Touch. Esse Touch é uma série do Netflix que fala exatamente sobre isso. De um menino autista, que é considerado autista, que ele se comunica através dos números. Ele consegue enxergar através de padrões, de sequências numéricas, tudo como o universo gira e se manifesta. E ele não enxerga o presente. Através desses números, ele enxerga passado, presente e futuro. Então, ele consegue prever acontecimentos somente por sequências numéricas. Então, ele sabe que vai cair um avião em tal lugar, ou sabe que vai acontecer um acidente de carro em tal lugar, porque, de acordo com as sequências numéricas, porque o universo é regido por essas sequências, né? Então, ele sabe o que vai acontecer. Nem todo mundo, óbvio, tem esse dom dele de enxergar isso aqui, o universo à nossa volta, através de números, né? E aí, onde eu quero chegar? O que é importante vocês perceberem? Quando a gente fala dos números repetidos, muitos vão dizer que a gente tem uma linha que são os anjos comunicando conosco através dos números. E eu acredito muito nisso, tá? Porque esses números que nos mostram, que nos chegam até nós, não são somente física, mas também não são somente uma conexão entre esse plano, mas também com o plano espiritual. Então, rege tudo, de forma quântica. Então, quando eu falo que... Oi, Cat, seja bem-vinda. Então, quando eu falo que os números chegam até mim. Eu comecei a ver 11, 11, 11, 11, 11, 11. Ali, esse é o primeiro sinal. Dizem que, e é isso eu concordo muito, e vocês vão confirmar aqui pra mim, geralmente os primeiros números que a gente começa a ver repetidos são o 11, 11. Por quê? O 11, 11, alguns chamam que são o número do despertar. É como se ele fosse a grande chave cósmica para esse despertar. Então, quando você começa a ver o 11, 11, geralmente você está entrando no seu processo de despertar. É claro que cada número tem um significado. Cada número tem um recado que a sua espiritualidade está te dando. Mas depois que você supera o 11, 11, você começa a ver vários números repetidos, de outros números que vão chamando a atenção, e aí entram os recados, tá? Então aqui, ó, a Fê falou, a Carla também falando que confirmando, sim, né? Que o 11, 11 geralmente é o primeiro. E aí, por causa disso, eu vou falar um pouquinho sobre o que significa o 11, 11. Eu abri uma caixinha, eu vou falar, Cat, cada um dos números tem o seu significado, tá? A Carla Viviane colocou aqui 1, 2, 3, 4, vou falar deles também, tá? Então, cada número tem o seu significado, é como se fosse um recadinho para você. É como se seu anjo da guarda te chamasse e falasse assim, olha, presta atenção nisso, você não tá deixando passar isso. Então, é isso que eu entendo e muitas pessoas também entendem e transformam e transmitem. Então, eu vou falar do 11, 11, porque eu abri a caixinha, né, falando qual o número que você vê mais repetido, e o 11, 11 e o 17, 17, se eu não me engano, foram os mais citados, tá? Então, o que significa o 11, 11? Quem quiser anotar, pode anotar. Depois eu vou estar passando também uns links, tá? Ó, a Miriam falou que tá vendo 17, 17. Eu também tô vendo bastante 17. Vai ficar gravada, Regiane, vai ficar gravada a live sim, tá? Então, olha, o que significa o 11, 11? O 11, 11 é composto pelas poderosas influências do número 1, amplificado e magnificado por 4, ou seja, são 4 números 1s, né? O número 1 ressoa com as vibrações e atributos de novos começos e
começos: independência, individualidade, iniciativa e assertividade. Então, ele traz também, no 1111, essa questão da ambição, da motivação, sucesso, liderança, coragem, criação. Por quê? Porque a gente pega o número 1, que está amplificado por 4. Então, 4 números 1. Priscila, mas é assim que olha? É, também. Por quê? Porque cada número tem seu significado, né? E a ideia é essa. O universo conversa com a gente através de números. A gente que não enxerga. É como se a gente não soubesse ler. Sabe, Libras, né? Tem as Libras, né? Que são uma linguagem aí que muita gente não conhece. Ou, por exemplo, se você encontrasse alguém que falasse, sei lá, francês, russo, e você não conhece. A gente não consegue ler, não consegue entender a linguagem dos números dentro do nosso universo, tá? Porque o universo está o tempo inteiro conversando conosco. O tempo inteiro. Só que a gente não sabe ler. Ainda. Então vamos lá. O número 1 nos lembra que criamos nossas próprias realidades com os nossos pensamentos, crenças. E a sequência repetida de 4 números 1s, né, em todas as suas formas, é na maioria das vezes a primeira sequência que aparece para muitas pessoas. Então foi isso que a gente falou. Ela é uma grande chave cósmica do despertar. O 1111, ele aparece com muita frequência para quem está começando esse processo de autoconhecimento, de ir para dentro, de olhar e mergulhar interiormente, tá? Então, quando a gente percebe ele, quando a gente valida, tipo, entendi, já estou no processo de autoconhecimento, já mergulhei, outros números começam a aparecer aparecendo outras direções, tá? Então, vamos lá. Ao perceber uma frequência de 1111 repetidamente, você pode começar a ver um aumento nas sincronicidades e nas coincidências improváveis e milagrosas. Ele está muito relacionado com esse despertar, vem também a percepção das sincronicidades. Vocês vão observar que da mesma forma que eu começo a ver o 1111, nossa, eu peguei o celular 1111, e não necessariamente, gente, é só em hora, tá? Hora é porque a gente pega o celular e tá ali, mas isso você pode ver num notinha fiscal, no cupom fiscal, tá lá no valor de uma compra, no número de um telefone, na placa de um carro. Enfim, em qualquer lugar, é perceber, é olhar os olhos para ver, é abrir os olhos para ver, isso. Então, vamos lá. Eu quero falar vou trazer aqui para vocês, que a gente vai começar a falar sobre cada um dos significados dos números, tá? Os repetidos, aqueles 1212, 1313, 5599, né? 0909, enfim. E aí 1, 2, 3, 4 também, como outros, tá? O Ari colocou aqui. Tem uma dezena que me acompanha há muitos anos. Se eu vejo uma placa de veículo lá está. Se olho as horas, lá está. Se vejo um código ou leio algo, também. E são muitas vezes no dia e até hoje. É justamente isso. Cláudia falou que já são 18 agora. Geralmente a gente vê os números não só em horário, né, como a gente falou, mas em vários locais ali. É justamente isso. Então, na placa de carro, nas horas, sei lá, você vai pegar um jornal ou uma revista ou um texto, tá lá os números. Às vezes, tem amigas que falam assim, olha que legal, aí tipo, pega uma compra, tá lá o valor da compra dela, com troco, o número, né, embaixo, e a soma de tudo isso aí, ela, né, cria, é um chamado mesmo, uma informação, tá? Não é ficar procurando, gente. O olho chama, salta aos olhos, tá? Isso é importante. Não é ficar caçando o número repetido, mas e sim permitir receber essa informação, estar aberto para receber, tá? Isso que é importante. A ideia não é ficar procurando. Ai, meu Deus, eu vi aqui. Não é isso, tá? Então, se é uma comunicação, a comunicação é de lá para cá. A comunicação dos teus anjos te falando, a comunicação do universo te mostrando qual o caminho que você tem que seguir. Muitas vezes, os números repetidos,
eles vêm justamente para mostrar, assim, ó, eles são fundamentais para mudança de vida às vezes. Aqueles números estão batendo tanto na tecla, cara, não é possível, eu vou ver o que significa. E às vezes fala para você tomar uma direção. Então, estar aberto para perceber a direção que você quer seguir. É como se realmente fosse um guia, um mapa. É muito mais do que falar assim, ai que legal, número repetido, ai que legal, número repetido. Não. Percebam os sinais, como diz o Vitor, percebam os sinais que estão te guiando, que estão te norteando. Como eu falei aqui no início da live, que tinha muitas pessoas que não estavam, o universo, ele é regido por números, por padrões, por formas, que conecta tudo, desde acontecimentos, sensações, presente, passado e futuro. Então, estamos todos conectados por sequência numérica. É meio louco isso. Deixei aqui embaixo, ó, esse Touch é uma série que é maravilhosa na Netflix que fala sobre isso, tá? Então, vamos lá. Pri, tá aparecendo pra mim muito, vou falar do 1717, tá? E depois eu vou deixar lá no canal do Telegram um site que eu confio. Tem muito site por aí, tá? Tem muito site. Mas esse site aqui, geralmente, assim, eu uso muito da minha sensibilidade. Vocês sabem, todo mundo aqui sabe. Então, eu vi um número e eu falo, tem alguma coisa aí. Eu vou lá nesse site, procuro exatamente o que eu senti. Então, valida. Então, eu confio nesse site, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês, vou ler aqui os dois que mais foram citados na caixinha que eu deixei aberta aqui no Stories antes, que é o 1111, eu já falei, e agora eu vou falar do 1717. Depois, eu vou voltar falando só frasezinhas curtas sobre o que significa cada um dos números. Então, eu vou falar do 12, 12, 13, 13, 14, 14, vou falar de todos. Mas eu não vou entrar de forma tão aberta, tá? Tão grande, tá bom? Então, vamos lá. Oi, Ju. Oi, Deia. Gente, oi, pessoal que tá entrando. A Tati falou aqui, quando vê vários números repetidos e que varia entre o dia, quer dizer algo ou observar algo a mais frequente? Boa pergunta, Tati. A Cláudia também, aqui antes, colocou isso, que ela vê vários números diferentes. O que eu já entendi, o que os meus mentores já me falaram? Às vezes, de manhã, eu acordo, eu vejo, abro o celular, 8 e 8. Aí passou um tempinho, tô trabalhando, não sei o que, quando eu olho o celular, 9 e 9. Aí eu tô trabalhando, não sei o que, daqui a pouco, 10 e 10. Falei, pô, meu Deus, o que é isso, né? Aí, nesse momento, eu paro, respiro, faço aquela respiração consciente que eu já ensinei pra vocês. É como se você começasse a perceber o campo a seu redor, a energia que está aqui presente. E aí eu falo assim, o que vocês estão querendo me falar? Por quê? Quando vem uma sequência de números assim, ó, pum, 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 um atrás do outro, é como se meus mentores façam assim comigo. Ô, acorda, tô precisando falar com você. Ô, acorda, tô precisando falar com você. Então, não é necessariamente um número específico para te orientar, mas e sim uma comunicação que precisa ser feita. É prestar atenção em você ou estar presente, respirar fundo, estou presente. Às vezes a gente está tão no automático, tão no piloto automático, que a gente simplesmente vai fazendo tudo e esquece de parar para respirar, parar para entender, estou presente, estou aqui e agora. Então, só observem, porque tem essas duas formas desses números repetidos virem. Um número ou dois tipos assim que vem com frequência e uma chuva, uma chuva de números repetidos. E aí é do tipo sacode mesmo, acorda que eu tô querendo falar com você, tá? Então, só fiquem ligados aí. Então, vamos lá. O número 17 e 17, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho do 17 e 17. É uma mistura dos atributos das energias do número 1 e do número 7. Então, você tá misturando dois números ali. E isso é sempre ser assim, tá? É a soma de dois números ou de três números que estão ali. Então, o número... Esse site que eu vou mandar depois lá no Telegram, que fala de todos eles, mas ele fala assim, o anjo do número 1717. É como se aquele anjo quisesse falar com você, tá? Então, o anjo do número 1717 indica que você tem uma importante... Quem é que escreveu aqui 1717? Presta atenção. Oi, Eros, seja bem-vindo. Presta atenção, porque tem um
super chamado aí para você. 1717 indica que você tem uma importante missão de alma e propósito de vida que envolve comunicar, ensinar, curar os outros e servir a humanidade de uma maneira que se adapte à sua personalidade. Olha que lindo. Então, quem está vendo bastante 1717, gente, isso é indicativo, isso é direção de vida, tá? Mostra muito mais se conectar com o seu propósito, com a sua missão de alma, né? E mudança de vida mesmo, tá? Então, fica ligado, como eu falei, números repetidos não é só bonitinho, o despertar, não. É mais que isso. Pode ser um chamado, um mapa da vida que vocês podem seguir, tá? O 1717 também sugere que você pode experimentar a boa sorte, fica ligado, que levará à manifestação dos desejos do seu coração. Presentão, né? Bênçãos, eu falo, são bênçãos. É a sua crença de que a dita natureza de sua realidade, crença e pensamentos unidos criam a sua vida, a sua realidade em sua volta, tá? O 1717 também encoraja você a procurar formas novas e diferentes de expandir e praticar a sua espiritualidade. Então, quem está vendo muito 1717 é um chamado, tá? É um chamado. Observem que não é um dia ou dois que vocês vão ver 17. Quando você está num processo assim, é direto. Você fica meses vendo o número, tá? Então, é muito mais do que só um avisinho. Quando é assim, o negócio é recorrente, muitas vezes, é um guia, é uma orientação para, às vezes, mudança de vida, tá? Então, agora, escrevam aqui para mim no chat, porque eu vou falar de todos, mas escrevam aqui para mim quais são os números que vocês têm visto aí de forma mais recorrente, tá? Então, pode ser aleatório, eu vi ontem, sei lá, 12, 12, 13, 13. Escrevam aqui pra mim, pra eu ir lendo aqui, vou lendo de vocês, tá? Na sequência. Oi, Kátia, oi, Flá, sejam bem-vindas. Oi, Tá. Então, vamos lá. Vão escrevendo, gente, que aí eu vou colocando aqui falando pra você. 6, a Kátia falou. Então, vou colocar aqui 6. 22, 22, 23, 23, 13, 13, tá. Então, eu vou falar primeiro aqui. Eu vou falar, se vocês quiserem anotar, anotem, tá? Esse aqui são frases curtas, anotem só aqueles que vocês estão vendo, tá? Então, eu vou começar o 3 e 3, tá? 0303, ou pode ser 33, às vezes num papelzinho, né? Ou enfim, chamou atenção, saltou os olhos, aquela coisa que, tipo, algo diferente ali tinha, tá? O 3 e 3, o 0303 da manhã, tem muita gente que acorda esse horário, pode abrir caminhos amorosos, mudança de rumo ao seu caminho. Esse é o recado, tá? 0404, né? Pode ser, lembra que não vale só em hora, tá? Vale em tudo, todos os locais. Então, 0404, uma placa, enfim. Pode significar força material. Caminhos abertos na matéria. Trabalhe sua frequência vibracional na energia dos elementos terrenos. Fique atento ao seu desenvolvimento financeiro e ganhos e perdas em suas finanças. Então, é um chamado, tipo, fica ligado em relação a ganhos e perdas. Pode ser que você está fazendo um negócio, pode ser que você esteja fazendo algum movimento na sua vida e que nesse momento você precisa ter atenção em relação a isso. Só fica ligado. Então, é um chamadozinho, tá? 0505, vou falar todos aqui rapidinho. Sua espiritualidade está pedindo atenção. Então, hello, é um chamado. 6 e 6, a Kátia pediu, 6 e 6. Cuidado com as dúvidas. Procure por respostas e elas poderão chegar. Procure por respostas e elas poderão chegar. Fique atento com suas amizades e analise se condiz com sua alma. Olha, um recado. 7-7, eu não sei se alguém colocou 7-7 aqui.
Direcionamento a você. Pessoas podem precisar vir ao seu encontro. Hora de tomar decisões e pensar o que é melhor para a sua vida, tá? 88. Racionalidade e justiça. Pense mais em você e não se leve pelas emoções. Vamos ver aqui. Ó, a Flávia falou 8 e 8, né? Então é esse aí. Racionalidade e justiça. 9. Tenha calma. Nem tudo acontece é importante para você. Analise o contexto geral antes de reclamar. 9, tá? Recadinhos aí. 10 e 10. 10 e 10. Pode significar momento de mudanças. Mudanças. Deixe tudo fluir e confie e tenha fé, tá? 11 e 11. 11 e 11, a maioria colocou 11 e 11 aqui, né? 11 e 11. Não jogue a toalha. Sua vitória vai chegar. Você tá no caminho certo. Eu falo sempre isso, né? Confie na sua força. O 11 e 11 é muito assim, tipo, bate, tipo, vai que você tá no caminho certo. Vai que tá tudo certo, né? Gente, esse cabelo tá um horror hoje. 12 e 12. 12 e 12. Significa força. Pessoas em sua volta estão com você para poder lhe ajudar. 12 e 12, tá? 13 e 13. A Tati, acho que algumas pessoas aqui colocaram 13 e 13, né? A Má falou 12 e 12. Má, fica ligada aí, ó. Pessoas à sua volta. E aí é a hora de aceitar essa ajuda, tá? 13 e 13. Dê adeus a situações indesejadas. O que você não está gostando mais aí na sua vida, libera, tá? Esteja pronto para reformulação. Essa pode ser a chave para a sua vitória. Esteja pronto para a reformulação. Lembra que eu falei aqui no início, né? Os números repetidos não é assim. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu abri o celular, tava 17, 17. Aí mais tarde eu fui comprar não sei o que, 17, 17. No outro dia eu tava saindo de carro, placa 17, 17. Aí eu falo, opa, peraí, tem alguma coisa. Então, muitas vezes, quando é muito repetido, eu paro pra olhar. Eu não olho, às vezes, no primeiro, não, tá? Eu tô sendo bem sincera, Priscila, porque senão a gente fica meio paranoico, né? A gente começa, ai meu Deus, preciso mudar toda hora. Não, eu espero o negócio validar. Apareceu uma vez, apareceu 2 vezes. Opa, na terceira vez eu falo, já é um recado, né? É mais que um painel neon com seta falando, vai por aqui, vai por aqui. Então aí eu dou muita atenção, tá? 14, 14. Alguém colocou 14, 14 aqui também, né? 14, 14. Tenha fé. Acredite que todas as melhores situações lhe conduzirão à vitória. Confia que você está no caminho certo. Não desanime. 15, 15. Tem uma galera que colocou 15, 15 aqui também. Você está atraente e com forte proteção. A live vai ficar salva, Cat. 15, 15. Você está atraente e com forte proteção. Use isso a seu favor. Busque por novas atividades, porém tenha cuidado com fofocas. Ó, recadinho. Vamos lá. 16 e 16. Acho que tiveram as 2 ou 3 pessoas que colocou 16 e 16 aqui. Pode significar renovação. O velho pode dar lugar ao novo. Tenha desapego e seja mais feliz. Ai, adoro 16, 16. 17, 17. Tenha mais tempo para você. Você precisa fazer as coisas que te dão prazer. Cara, esse 17, 17 aparecia tanto pra mim numa época, mas tanto, tanto. E era uma época que eu tava só trabalhando. E eu falava, o que é isso que tá querendo dizer? Então eu falei ele antes, que o 17, 17 tem essa conexão muito forte com um chamado pra espiritualidade, de se abrir, de se permitir, né? Buscar outras formas de se conectar mesmo com a espiritualidade.
Mas ele também tem esse lado de você se permitir experienciar, ter mais alegria no seu dia a dia, tá? Então, de tudo você vai ler e fala assim, Priscila, mas qual deles que é pra mim? Aquele que toca, você sabe lá dentro. Né? A gente sabe qual que é aquele que... o recado que é pra gente, né? Na hora que você lê e fala, é isso. Tá. 18 e 18, que a gente marcou aqui agora, né? Agora há pouquinho, 18 e 18. Fique atento para o seu lado espiritual, renove sempre a sua fé, muitos conceitos e mentiras irão cair em breve. Então, se você anda vendo aí muito 18 e 18, prepara, tá? Prepara porque não precisa correr atrás, tá, gente? Isso aqui, da mesma forma que os números chegam, as verdades, as situações, tudo vem pra gente, tá? 19 e 19. Acho que eu vi também que tem alguns ali que marcaram 19 e 19. Prosperidade e amizades fazem bem para a sua vida. Fica ligado. Momentos abençoados. Você merece tudo de bom. É como se o universo falasse assim, ó, atenção, prosperidade, amizades, vem para a sua vida, ou busque isso para você buscar ter essa paz de espírito. Às vezes é um norte. Porque, gente, pensa, na nossa vida são tantas coisas que a gente precisa cuidar, olhar, ter atenção, tá constantemente em evolução, que às vezes a gente fala, tá, por onde eu começo, né? O que eu olho agora? Eu preciso cuidar do financeiro, da saúde, enfim, a lado amoroso, profissional, carreira, eu mesmo como ser humano, então, por onde eu começo? E aí, é como se os números falassem, olha pra isso aqui agora, ó, vai procurar uma amizade, vai se divertir, vai trazer alegria, ou olha pra sua espiritualidade, cuida com isso. Então, é mais ou menos isso. 20 e 20, tem uma galera que colocou, acho que teve uns dois, eu acho que colocaram 20 e 20, deixa eu ver. Teve bastante 21 e 21 também. 20 e 20 tem aqui. 20 e 20. Momento de olhar para as pendências e resolver os problemas. Nada de empurrar com a barriga. Sentar e chorar não funciona, apenas aumenta o problema. Então, às vezes a gente está procrastinando com aqueles problemas que, não, eu resolvo depois, deixa para depois. E aí vem que você começa a ver 20 e 20, 20 e 20, 20 e 20. Aí você vai olhar e falar, entendi o recado. Não dá para empurrar mais com a barriga, tá? 21, 21. Vamos lá. Eu adoro 21, 21. Tarará. O que você deseja chegará. Olha que forte isso. 21, 21. O que você deseja, que você tá ali no teu íntimo, que você tá tipo... O que você deseja chegará. É necessário que você confie na sua alma, pois é ela que te guiará. Ou seja, a tua intuição, que a gente fala tanto aqui, se conectar com a tua essência. Eu falo muitas vezes, já repeti aqui, que a nossa mente, a nossa razão, o nosso ego, ele fica tentando adivinhar o tempo inteiro qual o caminho a gente tem que seguir. A nossa intuição, que é aqui, ó, é o sentir, ela sabe, ela tem um mapa. Então, quando a gente se conecta com a nossa intuição, com a nossa verdade, com a nossa essência, a gente ganha um grande mapa da vida para saber para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer. Então, o 21, 21 vem falar isso. Se conecte, ouça a tua intuição, se conecte à tua alma. 22 e 22, eu vi que a Thalita, mais algumas pessoas colocaram 22 e 22. Então, o 22 e 22 é: quebre o seu padrão comum e permita-se viver intensamente e livremente. Retire agora as suas amarras e censuras e suas limitações. Ou seja, às vezes a gente vive e fala, não, eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer isso, eu devo fazer isso. Algumas crenças que nos vão nos limitando, nos podando, né? De ser realmente quem somos, de estar em contato com a nossa essência, de viver uma vida leve, livre, né? O 22 vem falar isso. Chegou o momento de você soltar essas amarras aí. Olha para isso agora, dê atenção para isso, tá? 23 e 23, eu acho que eu vi um 23 e 23 aqui, né? Mas vou falar. A espiritualidade te convida para buscar mais equilíbrio, centramento. Busque o seu eixo. Às vezes a gente fica meio perdido, né? Essa coisa do equilíbrio mente, corpo, espírito. Às vezes a gente está focado em uma área só.
né? E esquece das outras. Então, buscar o equilíbrio. E 0000, ontem eu vi 0000, eu não lembro agora o que significa, vamos ver. 00 é seja íntegro, começo de um novo dia de novas oportunidades, arrisque-se, vale sempre a pena acreditar e fazer o que faz bem para o seu coração e sua alma. Lindo, né? 00. Então, a gente falou agora daqueles números mais repetidos, 0808, 0909, 1111, 1212. É claro que esse padrão não é só existe esse único padrão. Existe, por exemplo, 2112, 1234, 0435. Às vezes tem uns números que te chamam 1, 2, 3, 4 vezes, né? Esses que eu falei são os mais comuns, mas a gente tem todo tipo de número. Então, por exemplo, o 01234, eu vou falar aqui para vocês o que significa. Deixa eu achar aqui, cadê? 1234. Vou passar o site para vocês, tá? Para vocês poderem ter isso em mãos. O que eu faço às vezes, tá? Eu pego o site que eu gosto muito e tem a opção lá embaixo, quando você arrasta assim, ó, de salvar na tela de início. Ou seja, ele vira tipo um aplicativo na minha tela. Então, eu sempre acesso mais fácil, não fico entrando toda hora. Então, às vezes eu tô vendo o número 2, 3, 4 vezes seguidas, tem coisa. Então, eu vou lá e consulto. Porque a gente precisa ter um mapinha. Às vezes não é só esses 11, 11, 12, 12. A gente vê outros números, né? Então, a gente tem que estar com isso nas mãos, tá? Então, vamos lá. Lembrando que, no caso, eu vou falar aqui 1, 2, 3, 4. Né? Essa sequência. É claro que as características que eu vou falar vêm das características individuais do número 1, do 2, do 3 e do 4, né? Então, mas resumindo, né, o 1, 2, 3, 4, ele fala que é como se fosse etapas. Ele significa etapas, com sequências numéricas, né, subsequentes. Então, quando ele fala assim, é como se fosse assim, se você as etapas e as ações executadas pelo indivíduo, você entender que você está num processo de etapas, de viver momentos, fases, e dar tempo e confiar nisso. Porque às vezes é muito fácil a gente... não, já acabou. Já tá no limite, ou já está né, já tá pronto. E a gente tem uma certa ansiedade aí em ver as coisas muito prontas. E entender que tudo é um processo, que precisa de etapas. E respeitar esses processos é fundamental. Então, às vezes, o número 1, 2, 3, 4, ele vem nessa sequência para te mostrar. Ei, é uma sequência, calma, né? Calma. E aí ele vem falar também que saiba que você tem tudo o que precisa para atingir seus objetivos e aspirações. E aí basta fazer as escolhas certas, no momento certo, né? Adequado e apropriada para sua vida, para sua, tá? Gente, vocês estão gostando de falar um pouquinho sobre esses números repetidos? Vocês entenderam que o universo comunica com a gente o tempo inteiro? Não só a espiritualidade em si, mas o universo quântico nos mostra, nos guia todo o tempo através de números, de sequências, de padrões, de processos. E isso nos conecta com tudo. Estamos todos conectados, somos todos conectados, né? Tá, eu falei de quase todos aqui. Me falem se vocês querem algum específico, que aí eu vou ler. Se não, a gente vai para nossa envio de luz para Gaia, e eu vou deixar depois esse site, que eu confio, lá no Telegram, para vocês consultarem à vontade, tá? Que bom que vocês estão gostando, que bom, fico feliz. Então vamos lá. Vocês querem mais algum número específico? Fala aí, caso eu não tenha lido, eu vou procurar aqui e vou ler para vocês. Deixa eu ver se tem algum número que passou batido aqui. Acho que não, acho que eu falei de todos. Então tá. Então, a Angélica falou, né? E quando acorda todo dia no mesmo horário? Eu acho que você colocou lá na caixinha, acho que o número... não lembro se era... Não lembro agora se era 4h30. Me fala que horário, Angélica, qual que era?
o Ari falando do número 47. Vamos pegar aqui, vamos pegar o 47. Ó, número 47, tá? É a combinação do 4 e do 7. É que você está a ser felicitado por seu trabalho duro e esforços. Ou seja, você está sendo valorizado pelo seu trabalho. Seus anjos dizem, 47, tá? Mantenha o grande trabalho. Mantenha o grande trabalho. Mantenha seus pensamentos focados como eles estão tendo um efeito positivo em sua vida. E continuarão a fazê-lo. Olha que lindo, Ari. 431. Angélica, eu não sei se vai ter esse número 0431, porque ele não é uma sequenciazinha, tá? Mas, vamos ver, vai que tem, né? Vocês vão ver que tem zilhões de tipos. 431. Olha, não é que tem? Vamos ver. Anjo do número 431, tá? 431. É uma mensagem para colocar um pouco mais de foco e esforço em seus trabalhos criativos, para garantir que você manifeste recompensas de longo prazo em todos os níveis. O texto, ele é grandão, então eu vou mandar o link, vai estar no link lá, só para procurar lá embaixo que vai ter, tá? Então é só vocês somarem, mas essa é a mensagem principal. Vamos ver aqui, 0707 eu falei, tá? Depois você dá uma olhadinha ou no link, eu vou te mandar depois, tá? 77 junto, né? Vamos ver se tem um 77 aqui. 2 dígitos, 77. Nesse site que eu vou mandar para vocês, lá tem assim, as horas repetidas, tem números repetidos, tem números com 2 dígitos, então 77, números com 3 dígitos, então 431, tem vários, tá? Então vocês vão ter que ir lá embaixo, olhando um a um, tá? 77, Raquel, para você. Indica que você ouviu a orientação divina e que agora está colocando essa sabedoria para trabalhar no seu dia a dia. Olha que lindo, Kel! Nossa, muito lindo. Tem mais texto também, tá? Então vale... aqui fala assim, ó, o anjo do número 77 é um sinal muito positivo e diz-lhe para esperar que milagres ocorram em sua vida. Uau! Maravilhoso, né? Isso. Ó, já vi várias senhas de 77. Então, gente, é isso. Eu vou mandar o link para vocês. Deixa eu ver se eu consigo virar. Eu acho que eu vou virar a câmera, porque aí eu já mostro para vocês como é que funciona, para vocês procurarem lá da melhor forma, tá? Pera aí. Ó, deixa eu ver se eu viro. Onde é que eu viro aqui? Aqui. Tá. Ó, aqui tá assim, ó, índice de números. Então, tem as horas iguais, tá vendo? Tem horas na sequência. Então, aqui algumas pessoas falaram assim, eu quero ver o 21:12, né? Ó, 21:12 tá aqui, 17:18, 11:12, tá tudo aqui, horas na sequência. Depois, tem sequências de números repetidos, então 1, 3, 3, 3, 3, 3 e assim vai. Sequências combinadas, aí eu vou ver. Então, 1 e 0, 1 e 2, esse aqui é só começando com 1, esses aqui começando com 2, 3 e assim vai. Vou baixar aqui. Depois tem números de 2 dígitos, então, por exemplo, o 77 que eu abri agora, esse aqui, é só clicar, ó, aí ele vai abrir a página toda. 3 dígitos, então, aqui começa com os 1s primeiro, depois os 2, né? 3, então aquele que eu mostrei, o 431, que era o da Angélica, né? Aí quer ver, ó, aqui o de 3 dígitos, aí lá embaixo, ó, 4 dígitos, tá vendo? Então, eu tô vendo muito 10, 14, 10, 15 e assim vai. Então, aqui, ó, muitos. Então, é só questão de estar atento, né? Ó, olha ali a quantidade.
Gente, o mais importante não é agora, nessa live que eu queria trazer para vocês, não é necessariamente falar do significado, mas mostrar para vocês que o universo está o tempo inteiro conversando. É a gente estar aberto para ouvir. É aprender a ler. Como a gente aprende uma outra língua. É aprender a ler a conversa, tanto dos nossos mentores, nossos anjos conosco, através dos números, quanto do universo, da sequência, né, desses padrões que se repetem e que nos conecta de forma geral, né? Não é à toa, por exemplo, efeito borboleta, né? Tipo, como que eu mexo aqui, muda aqui, o negócio muda lá, né? Acontece lá no Japão, né? É justamente isso, porque estamos todos conectados, né? Essa série Touch que eu deixei aqui, gente, ela fala justamente disso, né? Que através dessa sequência numérica que rege o mundo, né? Como eu falei da proporção áurea, né? Como eu falei da sequência Fibonacci, tudo isso mostra pra gente caminhos a seguir. E você consegue, quem aprende a ler da forma correta, claro, presente, passado e futuro, tá? Então, mostra também muito mais caminhos pra gente seguir. Então, poxa, tá vindo ali um recadinho, dá uma olhada, cuida com amizades, ou cuida com o trabalho, ou atenção, foca na sua espiritualidade agora, ou muda isso. É justamente para poder estar direcionando a gente, é um mapa mesmo, né? Então, isso, a Má colocou aqui, parece no geral para voltar a mente para o presente. Exato. A gente só consegue perceber, fazer a leitura se eu estou presente. Se eu estou no piloto automático, tipo, cara, não consigo ver nada, tá? Mas se eu estou ali do nada, pum, 11h11, ali tem. Daqui a pouco passa um tempinho, outro 11h11. Aí eu compro uma coisinha, troco 11. Então a gente começa a observar esses padrões se repetindo. E aí são recados, são orientações. Orientações dos nossos anjos, dos nossos mentores, do universo, enfim, para poder guiar a gente. Quando a gente não sabe ler, o que acontece? A gente vai batendo cabeça, né? Tipo, vai, tenta ali, não dá certo, tenta ali, não dá certo. E gasta energia e foco onde a gente não precisaria, tá? Então, eu vou deixar esse site para vocês poderem fuçar à vontade lá no nosso canal do Telegram. Quem ainda não segue, segue aqui, vai lá no nosso linkzinho da bio, lá tem o canal do Telegram, entra lá, tá? Hoje a gente ia fazer nossa tribo, toda terça a gente tem aqui a live semanal, e depois tem a nossa tribo, que é um bate-papo só de quem gosta dessas coisas holísticas, esotéricas, física, quântica. Mas hoje a gente não vai ter, mas semana que vem estaremos juntos no Zoom, tá? Isso é sempre no Zoom. E quem é novo aqui, gratidão pela presença, gratidão, fico muito feliz. Nós temos live toda terça às 18 horas, tá? Cada semana é um tema. Se vocês têm aí algum tema específico, algum assunto que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pra gente conversar e esclarecer, manda no direct pra mim, tá? Eu adoro receber temas pra gente fazer nossas lives aqui, tá? É isso, gente, vamos fazer o nosso envio de luz pra Gaia. A gente sempre faz uma meditaçãozinha, nos colocando a serviço do planeta, né? Como seres de luz que somos, todos nós somos, doar um pouquinho da nossa luz em prol desse mundo, em prol dessa grande comunidade que é a humanidade, para contribuir com a nossa parte, né? Que seja enviando luz, amor, cura, saúde, prosperidade. Banhos, chás e banhos. Eu fiz umas 2 lives, tá? Vocês acham que a gente tem algum assunto específico? Ou você acha, mais gente gostando, então nós vamos falar sobre chás e banhos. Fitoenergética, é isso? Vocês querem uma live sobre fitoenergética? Vou falar. Eu vou trazer uma pessoa, agora que eu pensei aqui, vocês lembram que eu recebi de presente um chá fitoenergético que eu amei, gente, é super forte. E aí, ela é especialista em fitoenergética. Eu vou trazer ela, o que vocês acham? Para poder falar sobre fitoenergética. Gostei. Aí a gente pode, isso vale para chás, banhos, né? Banhos de ervas. Fazer aquelas descarrego, aquelas limpezas. Boa. Então tá. Mais dicas pode mandar, tá? Mais dicas aí, pode ir mandando que a gente vai
são bem-vindas. Dicas de live, de assuntos de live, tá? Vou escolher a música aqui pra gente fazer o nosso envio de luz. Quem quiser buscar água, tá? Peguem lá um copinho de água. Sucesso. Obrigada, Breno. Roalbre. Obrigada, Breno. Gente, o Breno aqui, ó. Domingo, eu preciso contar isso pra vocês, que eu adoro falar um pouquinho aqui da minha vida, né? Domingo, sei lá, 8h30 da noite, eu estava exausta, que eu estava em 2 dias inteiros de treinamento. Eu tava assim, tipo, a mente... E aí eu recebo a mensagem, tá afim de tomar um sorvete? Eu falei, meu Deus, muito obrigada. E aí, na mesma hora, eu tinha acabado de abrir meu celular e eu tava vendo um livro para comprar, que foi um livro citado nesse workshop que eu tava fazendo. Na hora que eu abri o site, tinha o nome do livro, assim, um outro que eu não tava comprando, mas tinha totalmente, assim, ó, falando Diga Sim à Vida. E aí, eu tava com isso aberto, Diga Sim à Vida, que era no site, assim, um livro, e chega a mensagem dele falando, Pri, tá afim de tomar um sorvete? Aí isso que eu falo que é você ler sinais, né? E na hora, tipo assim, tinha a pergunta dele e a resposta embaixo, diga sim. Aí eu, sim! Então, esteja aberto aos sinais. Eles estão comunicando com a gente o tempo inteiro, toda hora. Aceite, se abra para as respostas que vêm. A gente fica querendo respostas óbvias. Às vezes não vai vir uma cartinha pelo correio, não, gente. Às vezes vem coisinhas assim, nome de um livro, um post, um recado, uma amiga que manda um sinalzinho. Então, é assim. Estejam abertos, tá? Gratidão por cada um de vocês. Amei a nossa live hoje, amei. Beijo no coração de vocês. Beijo, beijo, beijo. E até breve.